Muito bom dia a todos ligados aqui na Record News, canal 51. Estamos começando mais um Em Pauta. E hoje nós vamos falar sobre violência contra idosos. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra Idosos. Eu tenho aqui nos estúdios da Record a Ana Maria, que é presidente da Fundação Abrigo Bom Jesus. Seja bem-vinda, Ana Maria, Record News. Que trabalho maravilhoso que você realiza. Como é? Conta um pouco pra gente da sua rotina. Muito bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer falar de um assunto tão interessante, tão em pauta e tão necessário na atualidade. As pessoas estão envelhecendo e junto com isso vem uma série de problemas de toda a natureza, dentre elas a questão da violência contra a pessoa, a violência física, a violência emocional, psicológica e a violência patrimonial. Eu sou presidente do Abrigo Bom Jesus há quase 5 anos, é o meu último mandato, sou conselheira há 10 anos, dessa questão de idosos eu aprendi no dia a dia um pouco. Quantos idosos hoje o Abrigo Bom Jesus acolhe? A nossa capacidade é 132 idosos, mas hoje nós estamos com 102, porque nós recrudescemos na seleção, no perfil do idoso. A nossa casa é uma casa que recebe unicamente idosos desamparados, inválidos e desassistidos, porque começou a ter uma confusão e as pessoas achavam que porque elas não tinham condições ou porque elas não desejavam, a achar que a instituição iria abrigar esse idoso. E isso não é correto, é ilegal. Nós só trabalhamos com idosos desamparados, inválidos e desassistidos e que não possuem família por alguma circunstância da vida. E como é feita essa seleção? A pessoa, o idoso chega até vocês, né? E é feito por você mesmo, por uma equipe de profissionais? Não. Como é feita a seleção? De fato, a seleção começa lá no órgão da prefeitura responsável, que é o CRAS, lá na ponta, lá onde vive o idoso, lá na comunidade dele, no bairro dele. A prefeitura hoje, o prefeito Mauro Mendes, eu quero aqui agradecer, ele é um grande parceiro do abrigo. Nós temos um convênio, não é muito recurso, porque hoje todas as instituições passam por dificuldades financeiras. Mas desde quando o prefeito Mauro Mendes está lá, nós recebemos R$30 mil por mês por conta desse convênio. Então a prefeitura solicita a vaga, faz uma triagem, esse idoso é trazido pela assistente social, pela equipe técnica da prefeitura até o abrigo, onde os nossos técnicos fazem novamente uma avaliação e a última etapa dessa avaliação é feita comigo, quando eu pergunto para aquele idoso se ele deseja viver naquela casa. Porque se em alguma fase da triagem ele não manifestar esse desejo, nós não aceitamos, porque senão ele vai ficar ali sem querer ficar e aí ele vai ser causador de violência contra os outros idosos. Como que chega esse idoso para vocês? Só é vítima de maus tratos muitas vezes? Qual que é o perfil mais comum do idoso que você atende hoje? Olha, recentemente, questão de 8 meses, nós tivemos aquele asilo que era clandestino, fechado, pelo Ministério Público. Sim, o Ministério Público interditou uma instituição particular, clandestina, que conseguiu ludibriar os sistemas de fiscalização da Prefeitura, especificamente do Conselho do Idoso e da Ação Social, e mantinha esses idosos numa ação criminosa, vítimas de todo tipo de violência. Para você ter ideia, quando a minha equipe técnica foi convocada e foi para lá fazer o trabalho, para trazer esses idosos a pedido do prefeito para a fundação, eles tinham piolho, tinham sarna humana, quadro de caquexia, que é aqueles que ficam como campo de concentração. A prefeitura fez todo um esquema juntamente com o abrigo. Em 12 horas nós trouxemos todos eles para o abrigo. Quantos idosos? Eram 17. 17 Nos primeiros idosos. dias faleceram 5 e a responsável pelo abrigo responde na justiça. Foi pedido inclusive prisão dela. Nossa, que situação desumana, né? Uma falta de respeito muito grande. Quantos profissionais hoje, para você cuidar de um idoso? Eu imagino que não deve ser nada fácil, né? Eu convivi, meus avós já são falecidos, mas convivi algum tempo com meu avô que já era bem de idade e sei os cuidados que uma pessoa necessita, né, da melhor idade, que a gente costuma dizer, né?
quantos profissionais hoje estão envolvidos diretamente para se dar a atenção necessária para um idoso? De nível superior, nós temos quase 10 profissionais. Psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, assistente social, médico, enfermeira, nível superior. E isso é uma coisa técnica. Isso é normatizado por uma instituição, por uma legislação própria. Nós estamos rigorosamente dentro da lei. Não é fácil, mas você tem normas técnicas para seguir. E nós temos hoje, na Fundação Abrigo Bom Jesus, uma realidade nova. Aquilo que um dia foi vergonha para o Estado, primeiro produtor de grãos, primeiro produtor de carne, de um Estado próspero, de uma pátria do Evangelho, hoje passa a ser referência nos cuidados e no trato. Nós investimos muito, desde consulta Fiocruz, para eliminar, por exemplo, sarna humana, a passar 15 dias em Curitiba, onde o Ministério de Desenvolvimento Social aplica as técnicas sociais inovadoras. Claro. Nós fomos lá fazer treinamento e conhecer como funcionava. E hoje nós estamos rigorosamente dentro daquilo que a lei apregou de cuidados com os idosos. Eu me lembro que eu fiz um trabalho de voluntariado com um grupo de pessoas há um tempo atrás, época de faculdade. Eu me lembro que tinha uma senhorinha lá que gostava de dançar rasqueado. Né? Eu não sei se ela ainda é viva, uma senhorinha. Você lembra o nome dela? Não me lembro o nome dela. E eu gostei porque lá eu vi que o pessoal dança, né? Eles são bem animados, às vezes mais animados que nós, hoje jovens, né? Quanto tempo você teve lá? Tem mais ou menos uns 5 anos, 6 anos. Você não vai conhecer, não. Hoje o abrigo tem ar-condicionado em todos os quartos, em todas as instalações. Que bacana. O que é necessário no clima que a gente vive aqui, né? Armários, jardins, nós vamos inaugurar uma praça linda agora, com toda a acessibilidade. É uma casa grande, com 100 e poucas crianças e quase 60 funcionários e inúmeros voluntários e colaboradores. Nesse quesito que eu ia entrar agora, quando eu falei do voluntariado. Como é hoje para ser voluntário do Abrigo Bom Jesus e o que você precisa em termos de voluntariado? Aproveitar aí para os telespectadores, de repente um profissional que queira ser voluntário ou até uma pessoa, uma dona de casa ou um jovem que queira fazer um trabalho de voluntariado, como é? Essa é outra questão que é técnica e ela costuma gerar assim, uma saia justa, mas toda vez que a gente explica as pessoas entendem. Os nossos idosos, eles são vítimas do abandono que eles causaram aos seus familiares e eles são causadores, né, do abandono. Então eles têm problemas de relacionamento. Isso predispõe um trabalho com a psicologia para criar laços com quem chega. Então, se você chegar lá, você é um estranho, concorda? Sim. Mas se você for lá constantemente e eles vão criando relações com você. Então, nosso voluntário... Primeiro, nós precisamos de voluntário em todas as áreas. É uma casa grande, com jardim, com horta, em todas as áreas. Na área de engenharia, então, tem muito. Manutenção, então, muito. Jardinagem, muito. Todo voluntariado é bem-vindo. Agora, ele tem que ser normatizado. Ele tem que ser organizado. As pessoas não podem, por uma questão de consciência ou no momento de desequilíbrio, chegar lá e já ir tratar com o idoso. A gente não sabe como é que ela está. A gente não sabe que assunto ela vai abordar. Nós temos uns assuntos que precisam de ser discutidos antes, para não levar... A pessoa precisa ter um preparo também, para lidar com eles. Então, passa por uma triagem social com a psicóloga, faz-se uma programação de dia e hora e tempo daquela atividade, e explica para o idoso, olha, essa pessoa vai vir fazer isso durante tantos dias, tal dia durante tantos meses, para que na ruptura, no final desse trabalho, não crie mais uma situação de abandono, o que é comum, porque quem está carente vai se apegar e quem chega também se apega. Então é feito um trabalho técnico nesse sentido. Sempre a partir das 7 horas da manhã, a psicóloga está lá. Todos os dias? Todos os dias, de segunda a sexta. De segunda a sexta, bacana. Bom, eu tenho um vídeo que fala sobre violência contra o idoso. Isso, Isa? Fernando, coloca no ar pra gente, por favor. Existem diversos tipos de violência contra o idoso, que acabam se expressando de maneira muito ampla, tanto física quanto psicológica e socialmente. Um dos fatores que mais agravam é porque muitas vezes ela é consequência de uma quebra de expectativa positiva da pessoa idosa em relação às pessoas que a cercam, sobretudo filhos, cônjuges, parentes e amigos. Portanto, a violência contra o idoso é muito ampla e complexa, mas podemos separá-las em algumas formas principais: estrutural, institucional,
interpessoal, abuso físico e ou psicológico, maus tratos físicos ou psicológicos, violência sexual, abandono, negligência, abuso financeiro e econômico e violência medicamentosa. Vamos conhecê-las com mais detalhes. A violência estrutural é mais social e caracterizada pela desigualdade social, consequência de uma baixa condição financeira. A violência institucional é a causada em instituições de longa permanência, como asilos. Em alguns desses locais, os idosos podem ser maltratados e privados de suas necessidades, como poder de decisão e de vontade, alimentação adequada, cuidados higiênicos básicos, além de um atendimento médico especializado. Já a violência interpessoal está diretamente ligada ao contexto familiar e suas atividades do cotidiano. Neste caso, o idoso é privado de participar de sua vida social em relação ao meio que o cerca. Os maus tratos físicos e abusos físicos são os mais conhecidos e é caracterizado pelo uso da força física ao obrigar o idoso a realizar o que não deseja ou até o que não tem condições de realizar, provocando assim ferimentos ou até levando à morte. Outra forma é a violência psicológica, que é muito ampla e nela se enquadra todo e qualquer tipo de humilhação relacionada à agressão verbal e ao isolamento social, muito comum de ocorrer por falta de paciência com o idoso. O abandono se caracteriza pela ausência de amparo e proteção familiar, institucional e governamental ao idoso. A negligência trata-se da recusa ou omissão de cuidados básicos inerentes aos idosos que devem ser realizados pela família, responsável ou instituições no qual o idoso reside. Veja neste caso o idoso residindo em local bagunçado, sujo, com umidade, sem qualquer condições de higiene e de atenção, prejudicando inclusive a sua saúde. Já a violência medicamentosa se caracteriza pela ausência de cuidado com os horários dos remédios do idoso e até mesmo a não disponibilização do mesmo. O abuso financeiro e econômico é a exploração ilegal ou imprópria dos idosos, ou utilização não consentida de seus recursos financeiros e patrimoniais. É uma forma de violência bastante comum com membros da família, como os filhos e os outros. Eles passam a administrar e chegam a ficar com toda a aposentadoria do idoso. Esse tipo de abuso também pode ser observado em brigas por heranças e geralmente estão ligados a algum tipo de violência, como a física e a psicológica. Uma das grandes dificuldades vindas do próprio idoso é que grande parte destas violências estão relacionadas a questões afetivas, uma vez que o agressor, na maioria das vezes, é da própria família ou alguém muito próximo. Por questões afetivas e mesmo por medo de perder o carinho da família, muitos idosos temem denunciar o agressor, não só por si, mas pelas outras pessoas da família. Por natureza, esses idosos já se sentem relativamente diminuídos socialmente, no que diz respeito à humilhação, e muitos não conhecem os seus direitos. Nestas situações, é muito importante que tanto a família quanto o cuidador identifiquem estas situações. Esta tarefa, na maioria das vezes, não é muito simples. Vamos conhecer com a professora como identificar algumas características que a indicam, iniciando pelas posturas do idoso em relação ao agressor. Os idosos podem apresentar diversas reações frente aos tipos de violência que podem ser acometidos. Os três principais são: a pessoa idosa apresenta medo constante com omissão de respostas quando dirigidas perguntas a elas. Apresenta mudança de comportamento na presença do agressor. E a presença de agitação ao falar sobre o assunto. Essas são as principais, que não devem ser confundidas com sinal de depressão. Mas os agressores também apresentam alguns sinais, como negação, muito comum ao agressor, isolamento,
onde o agressor prende o idoso em casa para que ele não saia e conte a alguém o que se passa no domicílio. Fracasso, no qual o agressor pensa que ao pedir ajuda estaria admitindo a violência. Traços de estresse constante, mostrando-se hostil. Dificulta a conversa do idoso com outras pessoas que o visitem. Utiliza de estratégias a fim de convencer os demais de que o idoso está fora do seu estado de normalidade mental, com algum tipo de demência. Como já mencionado, não é muito simples identificar esses sinais. Mais complexo ainda é como agir nesses casos, principalmente na situação de um familiar diretamente envolvido na agressão. Vamos conhecer os principais entraves encontrados nessas situações. São muitas dificuldades encontradas pelos profissionais cuidadores de idosos ao lidar com a violência e os maus tratos contra os idosos. Não há identificação específica e correta dos sinais de agressão contra idosos. Inexistência de protocolos para detecção de maus tratos aos idosos, intervenção e avaliação nessas circunstâncias de violência. Existência de sentimentos de impotência dos profissionais diante da situação, repercutindo com o medo de represálias contra a pessoa idosa por parte do agressor ou de envolvimento legal. O problema é que, infelizmente, apesar das políticas públicas que defendam o direito dos idosos no Brasil existam, elas não foram consolidadas ou estão em processo de consolidação. Como o cuidador também está muito atrelado aos familiares, de forma geral, ele não tem muito o que fazer para proteger o idoso da maioria das violências contra o idoso, ou mesmo desconhece quando ele sofre qualquer tipo de agressão. É interessante, você viu aí a questão da agressão contra o idoso. É muito comum os relatos de agressão contra idosos? Acontece, eu acho até interessante, porque nós temos uma vara que cuida unicamente da pessoa idosa, no Ministério Público. Doutora Salete, que faz um trabalho exemplar, inclusive me fiscaliza. As pessoas não sabem muito disso, eu acho que é uma pauta muito interessante, trazê-la até aqui para falar, ocupar todos os espaços, para que as pessoas saibam disso. Muitas vezes, eu observo o pessoal de classe média até alta, eles vão até o abrigo, me perguntarem o que é que eles podem fazer contra os filhos, os familiares, que estão sendo violentos contra eles. Então eu digo, até mostro, é aquele prédio azul ali na esquina, Ministério Público. Então é uma coisa comum que independe do meio social, intelectual e até financeiro. Então existe uma vara especializada para isso, para atender o Ministério Público e uma delegacia especializada de violência contra os idosos. Contra a pessoa idosa. Nossa, é incrível. A gente estava relatando aí, eu acho até que é importante frisar, que você me disse que tem até uma questão delicada no seu gerenciamento, que são aqueles idosos com problemas mentais. Como é para você lidar com isso hoje no abrigo, essa diferenciação? Porque eles acabaram vindo de lugares que se tratavam, em clínicas que tratavam, que não se pode mais, e foi para o abrigo. Como é essa convivência? O Brasil estava atrasado em torno de 20 anos para implementar uma política de tratamento, de cuidado com portadores de doenças mentais e com a violência contra as mulheres. E no caso específico de portadores de doenças mentais, o governo do estado de Mato Grosso foi surpreendido porque não tinha criado estruturas para resolver a questão dos idosos portadores de doenças mentais que estavam no Adalto Botelho, que não teria mais aquele sistema de internamento. Quem é antigo em Cuiabá, que conheceu, lembra que era uma calamidade aqui. Eles foram trazidos para o abrigo Bom Jesus. Isso criou durante muitos anos aspectos muito complicados no tratamento desses idosos, da convivência de portadores de doença mental, que muitas vezes estava ali sem tratamento, juntamente com a pessoa que só é idosa. Então nós desenvolvemos um trabalho em parceria com a Unimed, é bom que se diga, desde o começo, desde a gestão do Dr. Camilo, ela repassa a medicação para os nossos idosos portadores de doença mental. Porque do ponto de vista tecnológico, científico, farmacológico e de técnicas de psicologia, psicanálise, o ser humano dispõe de conhecimento
suficientes para o tratamento do portador de doença mental. Então, hoje no abrigo, se você for lá, eu te convido para ver todas essas melhorias, você vai ver que não tem um único idoso, e são quase 40, com diagnóstico, inclusive com CID, portadores de doença mental em surto, porque eles são rigorosamente medicados, graças a essa parceria com a Unimed, que eu publicamente quero mais uma vez agradecer. Parabéns, Unimed. Bom, vou chamar o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta falando um pouco mais de violência contra idosos. Até mais.